Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor José Neto e nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Recursos de um Processo Penal. Antes, o lembrete para aqueles que se inscreveram pelo SIG Eventos para receber o certificado do curso. Não deixe de registrar a sua participação no primeiro comentário do nosso vídeo. Será colocado em uma lista de presença, você anota o seu nome, registra ali o seu nome para depois ser contabilizada a sua participação. Mas agora vamos iniciar. A nossa aula é a aula de número 4 do nosso curso e aqui na tela a numeração seguirá o ponto em que nós paramos na nossa aula 3. Nós ainda estamos estudando os aspectos gerais dos recursos de um processo penal, aquilo que alguns chamam de teoria geral dos recursos de um processo penal ou teoria dos recursos de um processo penal. Aqueles aspectos gerais, mais básicos e aplicáveis de modo geral a todos os recursos. Agora nós vamos ver um assunto muito importante, os requisitos dos recursos no processo penal. Há uma discussão na doutrina se a nomenclatura ideal seria requisitos ou pressupostos. Particularmente, entendo que essa discussão não é em si tão relevante assim, mas os autores dividem, as opiniões são divididas entre eles, alguns preferem pressupostos, outros preferem requisitos. Aqui para o nosso curso eu prefiro usar requisitos, seguindo a linha de raciocínio de Eugênio Pacelli, segundo o qual o pressuposto de um recurso é a existência de uma decisão judicial que tenha causado prejuízo, é um antecedente lógico do recurso e, portanto, o seu pressuposto. Já os requisitos são aquelas exigências legais que devem ser cumpridas pelo recorrente para que o recurso seja recebido, para que o recurso seja conhecido. Então essa seria a distinção com a qual eu concordo entre requisito e pressuposto. Mas quer você chame de requisito, quer você chame de pressuposto, o importante é que você os conheça bem para que o seu recurso não seja rejeitado liminarmente, para que ele não seja rejeitado logo de início. Bom, os requisitos eles podem ser objetivos e subjetivos. Os requisitos objetivos, vamos começar a estudar por eles, começam pelo cabimento do recurso. O primeiro requisito objetivo que iremos tratar é o cabimento. Bom, lembre-se sempre disso. Cabimento diz respeito à previsão legal. O recurso tem que estar previsto em lei. Isso pode parecer até óbvio, mas na realidade, quando nós dizemos que o recurso tem que estar previsto em lei, não é em qualquer lei. Se estamos estudando recursos de um processo penal, o recurso que você interpõe tem que estar previsto na legislação processual penal. Não necessariamente só no Código de Processo Penal, mas de um modo geral, em qualquer lei de caráter processual penal. Isso quer dizer que na ausência de um recurso previsto na legislação processual penal, você não pode ir buscar por analogia, por aplicação subsidiária, no CPC, por exemplo, um recurso que não esteja previsto na legislação processual penal. Não é cabível outro recurso que não esteja previsto na legislação processual penal. Então o cabimento diz respeito à previsão legal. Uma coisa importante é que alguns autores estudam o próximo requisito que nós iremos ver, a adequação, dentro do cabimento. Alguns colocam o estudo da adequação no estudo do cabimento, como desdobramento do cabimento. Outros autores preferem estudar a adequação separadamente. Por questões didáticas, eu prefiro estudar separadamente a adequação do cabimento. E qual seria a diferença entre eles? Bom, o cabimento, como nós acabamos de ver, é a previsão legal. Se o recurso tem que estar previsto numa lei, numa legislação processual penal, numa lei de caráter processual penal. Já a adequação diz respeito à escolha correta do recurso dentre aqueles que estão previstos. Então, se o cabimento é a previsão legal, a adequação é que dentre os recursos previstos legalmente, você precisa escolher o recurso correto, o recurso adequado, o recurso próprio para a impugnação daquela decisão que você quer ver modificada ou que você quer ver anulada.
É bom lembrar que esse não é um princípio absoluto, não é um requisito absoluto, porque há um princípio que estudaremos depois, o princípio da fungibilidade, que permite a aceitação de um recurso em lugar de outro. Mas depois nós vamos comentar mais sobre o princípio da fungibilidade. Mas a adequação como requisito significa que você deve escolher o recurso adequado, o recurso próprio, o recurso correto para a impugnação de determinada decisão, daquela decisão que você queira ver modificada ou anulada. O próximo requisito é muito importante, a tempestividade. Bom, a tempestividade é a obediência ao prazo estabelecido em lei. Todos os recursos têm um prazo para serem interpostos. A lei define o prazo para cada recurso. Quando nós formos estudar os recursos em espécie, nós vamos ver o prazo de cada um. Há recursos com prazo de 5 dias, há recursos com prazo de 2 dias, há recursos com prazo de 10, de 15 dias. Então, os recursos têm prazos variados, mas todos definidos na lei. Você precisa observar o prazo que é definido na lei. O recurso que é interposto dentro do prazo, ele é dito como um recurso tempestivo. Já se for interposto fora do prazo, é um recurso intempestivo, que não atendeu ao requisito temporal, ao requisito da tempestividade. Bom, sobre tempestividade, há alguns detalhes que nós precisamos comentar. Sobre prazo, nós precisamos comentar alguns detalhes. O primeiro deles, e muito importante, é que você não confunda, isso vale sobretudo para aqueles que estão começando o estudo do processo penal, começando o estudo dos recursos no processo penal, talvez vendo pela primeira vez. Então você precisa se lembrar de um detalhe. Não se aplica no processo penal a regra do novo, o atual CPC, segundo a qual os prazos são contados somente em dias úteis. Isso não se aplica no processo penal. O processo penal tem suas regras próprias sobre prazo e, portanto, não precisa buscar uma aplicação subsidiária do CPC, do Código de Processo Civil, nesse ponto, porque nós temos disposições expressas no processo penal, no Código de Processo Penal, tratando de prazo. Então, prazo no processo penal é contado em dias corridos, e não em dias úteis, somente em dias úteis, como é no processo civil. Isso significa que se seu prazo de recurso começar numa quinta-feira e ele for um prazo de 5 dias, você vai ter, se a quinta-feira for o primeiro dia da contagem, você vai ter a quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira como último dia do prazo. Então, os dias que não são úteis são contados dentro do prazo, sim. O que não pode é o recurso no processo penal começar ou terminar em dia não útil. O recurso não pode começar num dia que não tem expediente forense, nem terminar num dia sem expediente forense. Mas durante o prazo, ou seja, no decorrer do prazo, no meio do prazo, pode sim haver um sábado, um domingo, um feriado, um dia que por qualquer razão tenha se cancelado o expediente forense. Pode haver no meio do recurso, não tem problema algum, desde que ele não comece nem termine em dia não útil. Bom, e quando começa a contar o prazo do recurso? A partir de quando ele começa a ser contado? O prazo recursal é contado da data da intimação. Cada parte vai recorrer a partir da data em que foi intimada. Os prazos no processo penal, você conta excluindo o primeiro dia e incluindo o último. Então como é que você faz isso? Você exclui o dia da intimação. O dia da intimação é o termo inicial da contagem, é o dia que vai ser excluído, e o primeiro dia então da contagem, o primeiro dia efetivo de contagem vai ser o primeiro dia útil seguinte ao dia da intimação. Então o termo inicial é a data da intimação, você exclui esse dia e começa a contagem a partir do primeiro dia útil seguinte. Então vamos exemplificar, tomando ainda por base um prazo de 5 dias, que é o prazo da apelação, é o prazo do recurso sentido estrito. Então vamos imaginar um recurso com prazo de 5 dias, em que você foi intimado na quinta-feira, sua intimação se deu na quinta-feira, o prazo vai começar a contar na sexta. Ele vai contar sexta, sábado, domingo, a segunda, terça-feira será o último dia
da contagem do prazo. Se você for intimado na sexta, veja bem, se você for intimado na sexta-feira, você exclui esse dia na contagem e não pode começar a contar no sábado. Você vai contar no próximo dia útil. Se for a segunda-feira, se ela não for um feriado, você começa na segunda-feira a contagem. Então, se você for intimado na sexta, corta a sexta-feira na contagem, desconsidera a sexta-feira na contagem, porque foi o dia da intimação, e você começa a contar no primeiro dia útil seguinte, que no caso, a segunda-feira, se ela não for um feriado. Mas o sábado e domingo não podem ser contados, porque o prazo não pode começar, como eu já disse, num dia que não tem expediente forense. Bom, ainda sobre os prazos, é importante lembrar, quando a gente fala contar da data da intimação, você pode ser intimado numa audiência. A decisão, por exemplo, pode ter sido proferida em audiência. Então você vai cortar na contagem o dia da audiência, que foi o dia de sua intimação, se você for intimado nela, e começar a contar a partir do primeiro dia útil seguinte. Você pode ser intimado por publicação no Diário da Justiça, no Diário Eletrônico. Então você vai excluir o dia da sua intimação, o dia da publicação, e você vai contar a partir do primeiro dia útil seguinte. Nesse particular, quando falamos em publicação no Diário Eletrônico, você tem que lembrar que existem duas datas. A data da disponibilização e a data da publicação. A sua intimação se dá na data da publicação, que é a segunda data, e não na data da disponibilização. A data em que ele é disponibilizado na internet, tornado público na internet, a disponibilização não se conta, porque a decisão pode ser disponibilizada, né, a nota para a intimação da decisão pode ser disponibilizada a qualquer hora do dia. E aí você não é obrigado a ficar no computador o dia inteiro para verificar se saiu uma publicação. Agora, uma vez disponibilizada a nota, você desconsidera aquele dia, vai ter ainda o dia da publicação, normalmente o primeiro dia útil seguinte, né, como determinado em lei, o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, e então na data da publicação é que você se considera intimado. Desconsidera aí esse dia e começa a contar do primeiro dia útil seguinte. Bom, você pode ser intimado por mandado judicial também, você pode ser intimado por mandado. E se for o caso, é diferente do CPC. No processo penal, você, quando é intimado por mandado, os prazos só começam a contar da juntada do mandado aos autos. No processo civil, perdoe. No processo civil você começa a contar da juntada do mandado aos autos. No processo penal não. É da data da efetiva intimação. Então se o oficial de justiça lhe encontrou hoje e lhe intimou hoje através de mandado, você colocou lá o seu ciente no mandado e ele certificou que na data de hoje ele lhe intimou, aquele ali vai ser o termo inicial da contagem. O prazo vai começar a contar do primeiro dia útil seguinte a esse dia em que você foi intimado pelo oficial. Não é da juntada do mandado aos autos. Então esses detalhes são muito importantes para você não errar na contagem do prazo. A perda do prazo ela é fatal. O recurso não pode ser interposto fora do prazo. Tem que se dar entrada no recurso, tem que se interpor o recurso dentro do prazo. Bom, nós temos ainda outro requisito que é o da regularidade formal. Veja só, alguns recursos, nós vamos falar sobre cada um deles e à medida que formos falando sobre cada um, vamos dizer a forma como ele é interposto, mas alguns recursos no processo penal têm uma forma peculiar de interposição. Alguns recursos você vai entrar com duas petições distintas. Uma interpondo o recurso sem as razões, apenas uma petição simples de interposição, e outra posteriormente para pedir a juntada das razões do recurso. Então veja, em alguns recursos, mais precisamente o recurso de distrito, a apelação, o agravo em execução, você vai ter dois prazos distintos. Um prazo para interpor e um prazo para arrazoar, para apresentar as razões de seu recurso. É muito importante, inclusive, lembrar, nesse particular, que a tempestividade, que falamos há pouco, eu não mencionei esse detalhe, a tempestividade ela é observada no primeiro prazo, no da interposição. Há até alguns autores e alguns poucos julgados
que dizem que as razões também devem ser juntadas dentro do prazo sob pena de não conhecimento do recurso. Mas a posição amplamente majoritária na jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, é que a apresentação das razões fora de prazo constitui-se mera irregularidade que não vai gerar qualquer nulidade, não vai gerar o não conhecimento do recurso. Então, a tempestividade ela é observada no primeiro prazo, que é o da interposição. Quando você é intimado da decisão, quando a decisão é proferida, você é intimado logo após, é para recorrer naquele prazo, que é o primeiro prazo que a lei determina, no caso desses recursos que eu mencionei. Depois você terá o segundo prazo para arrazoar. Então, alguns recursos têm essa forma, outros recursos não. Você terá que interpor já com as razões anexas. É o caso do recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional, embargos infringentes, apelação no juizado especial criminal. As razões já acompanham a petição de interposição. Aí é um prazo só. Então você tem que observar essa forma como o recurso deve ser interposto. Além do mais, os recursos podem ser no processo penal, em regra, interpostos por termo, né, ou por petição. A lei fala que o recurso pode ser interposto por termo ou petição. Mas isso, né, os recursos que têm as razões apresentadas ou que podem ser apresentadas posteriormente, que tem essa possibilidade de apresentar as razões posteriormente. O legislador procedeu assim, considerando a possibilidade do réu, sobretudo o réu, ele ser prejudicado pelo abandono do seu advogado, por exemplo. Então o réu pode estar no processo, o advogado pode abandoná-lo, ou pode o seu contrato ser até a decisão, e a partir dali ele ficar sem advogado. Então nesses recursos, como recurso interdistrito, como apelação, o próprio réu ele pode recorrer sem o advogado. Ele pode fazer isso por termo. Você chegar no cartório e dizer, olha, eu não concordo com a decisão, desejo recorrer. E o escrivão, então, preparar o termo de interposição, certificando que o recorrente esteve presente ali, e ele preparar o termo de interposição do recurso, e aquilo ali já, dentro do prazo, já será válida como a interposição do recurso. Nossa jurisprudência aceita até mesmo que o réu coloque ao final da decisão, não concordo, coloque data, assine, e isso já seja considerado como feita a interposição do recurso, como válida essa forma de interpor o recurso. Mas nesses recursos em que há dois prazos, nesses recursos em que as razões são apresentadas posteriormente. E se o réu tem essa possibilidade de interpor por termo, preparado pelo escrivão, ou de próprio punho, colocando ali embaixo da decisão, ele já não pode fazê-lo nas razões. As razões são uma peça técnica que só o seu defensor poderá apresentar. Seja um defensor público, seja um defensor particular. Se ele estava sem advogado e interpôs o recurso dessa forma, por termo ou de próprio punho, posteriormente o juiz vai nomear um defensor público, se ele não tiver advogado, para apresentar as razões. Nós falaremos mais sobre isso no estudo do recurso em sentido estrito, que será o primeiro recurso que estudaremos, e que tem essa forma diferenciada de interposição só por simples petição conjuntada de razões posteriormente. Nós voltaremos a esse ponto quando estudarmos o recurso em sentido estrito. Nós temos ainda o preparo como requisito para a interposição do recurso. Mas o preparo, que é o pagamento das despesas com o recurso, ele é exigido de quem? Bom, o Ministério Público não tem que se preocupar com o preparo. Não se exige preparo do Ministério Público. O réu, embora teoricamente ele devesse efetuar o preparo, mas na realidade a lei determina que o réu só pague as despesas processuais ao final do processo, se condenado. Se condenado é que o réu pagará ao final as despesas do processo. Então, só quem tem que se preocupar realmente com o preparo é o querelante, o autor da ação privada. Esse sim tem que antecipar o pagamento das despesas processuais. O querelante está sujeito ao pagamento do preparo. Se ele quer recorrer, ele tem que primeiro efetuar o preparo do recurso para que seu recurso seja recebido. Então o preparo não se impõe ao Ministério Público, não se impõe
ao réu, porque ele pode pagar, ele só pagará ao final se condenado, mas é imposto ao querelante. O querelante precisa efetuar o pagamento do preparo se não for beneficiário da justiça gratuita. Se não lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita, ele terá que efetuar o pagamento do preparo. Requisitos subjetivos. Bom, os requisitos subjetivos, aí nós temos a legitimidade e o interesse. Bom, a legitimidade ou a legitimação do recorrente, ela analisa se quem recorreu é a parte legítima para recorrer, ou seja, a parte reconhecida pela lei com o direito de recorrer. Quem são os legitimados para recorrer? Bom, existem, claro, os legitimados gerais para recorrer, que são as partes do processo, o Ministério Público, na ação pública, o querelante na ação privada, que compõe o polo ativo das ações penais, e o réu no polo passivo. Então esses, quando se sentirem prejudicados pela decisão, estão legitimados a recorrer. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós temos aí outras pessoas com possibilidade de recurso, mas é preciso que se analise a situação jurídica dessas pessoas, como por exemplo o assistente da acusação. O assistente da acusação, ele não pode recorrer em toda e qualquer situação. Qual é a situação que ele poderá recorrer? Ele só pode recorrer da decisão que o Ministério Público não recorreu, em caso de recurso de apelação. Quando o MP não recorrer, o assistente poderá recorrer. Em caso de recurso em sentido estrito, nós vamos observar mais adiante, só existirá um caso em que ele poderá recorrer não havendo recurso do Ministério Público. Mas para não adiantar e não confundir as informações nesse momento, vamos deixar para a aula própria do cabimento do recurso em sentido estrito, quando falaremos sobre isso. Bom, o assistente, ele pode então recorrer quando o Ministério Público não recorrer, ou então, se o Ministério Público oferecer o seu recurso, mas for um recurso parcial, o assistente poderá recorrer da outra parte da decisão que não foi objeto do recurso do Ministério Público. Então, ele sempre irá recorrer de uma forma supletiva, sempre complementando aí o que o Ministério Público não fez. Se o Ministério Público não recorreu da decisão, ele poderá, nos casos que a lei permite, recorrer de toda a decisão. Se o MP recorreu de parte da decisão, o assistente poderá recorrer apenas da outra parte que não foi objeto de recurso do Ministério Público. Se o Ministério Público recorreu de toda a decisão, o assistente não pode interpor um recurso. O que ele poderá fazer, iremos ver isso em breve, é arrazoar no recurso do Ministério Público. Poderá oferecer razões no recurso do Ministério Público, mas não interpor um recurso próprio quando o MP recorre de toda a decisão. Há situações em que se admite que um terceiro prejudicado possa recorrer, como por exemplo o terceiro que pagou a fiança ao réu. E se o juiz decretou o quebramento ou a perda da fiança, é cabível recurso em distrito, iremos falar sobre isso posteriormente. Mas quem é que vai recorrer? O réu pode recorrer se foi quebrada a fiança ou se foi perdida, até porque ele perderá a liberdade provisória que lhe foi concedida antes, mas aquele terceiro que pagou a fiança e que sofreu o prejuízo financeiro, ele tem legítimo interesse também de recorrer. Assim a doutrina costuma aceitar, também nossos tribunais, que o terceiro que foi prejudicado pela decisão, demonstrando ali o prejuízo, ele também estará legitimado para recorrer. E nós temos então aí o último requisito, que é o interesse. Bom, o interesse decorre exatamente do prejuízo. O interesse recursal, o interesse está no prejuízo sofrido. É preciso que a sentença lhe cause, expressão muito comum em direito processual, a sentença lhe cause um gravame. Você sofra um dano com a sentença, sofra um gravame, algum prejuízo com a decisão. E aí, nesse caso, nós temos várias situações interessantes, como por exemplo, o réu pode recorrer da sentença que o absolveu? Sim, pode, desde que ele esteja recorrendo não para ser condenado, mas para mudar o fundamento da absolvição para um fundamento que lhe seja mais favorável. Como por exemplo, a absolvição por falta de provas, ela não impede
uma ação civil de reparação de danos, né, quanto aos danos causados pelo crime. Então, o réu que foi absolvido por falta de provas, ele pode querer ser absolvido pelo reconhecimento categórico da inexistência do fato, ou da negativa de autoria, ou pelo reconhecimento mesmo de uma excludente de licitude, de excludente de culpabilidade, porque essas terão reflexos na esfera civil. Esses fundamentos da absolvição terão reflexo na esfera civil, impedindo uma ação civil de reparação de danos, diferentemente da absolvição por falta de provas. Então é preciso que se analise qual o interesse do recorrente, qual é o prejuízo que ele sofreu. Evidentemente que o réu sendo condenado, é claro o seu interesse, né? Havendo a absolvição do réu, não que o Ministério Público seja prejudicado em si, mas a sua pretensão que foi prejudicada, e portanto, claro, ele tem o interesse de recorrer, mas mesmo nessas situações em que o réu é absolvido, ainda pode haver interesse dele recorrer. Bom, na próxima aula nós iremos analisar ainda a inexistência do fato imperativo do direito de recorrer ou do fato extintivo dos recursos antes de nós prosseguirmos. Mas vamos encerrar essa nossa aula por aqui. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado.